pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e tem um relato aqui. Segundo ela já me mandou faz um tempo e por algum motivo só Deus sabe ele não chegou aqui. Tudo tem hora perfeita de Deus, né? E eu creio que esse é o momento para ler o seu relato. É aqui, hoje e agora. E é para glorificar o nome de Deus, para levar mais conhecimento e que vidas sejam libertas e recebam cura e confirmação. Gente, é libertador quando a gente tem a revelação de Deus e a confirmação de Deus, porque aí as fichas vão caindo, as peças vão se encaixando e é só passar por esse processo que não é fácil, mas ele é libertador e com certeza você vai chegar lá do outro lado e você vai viver o que Deus tem guardado para a tua vida. E pode ter certeza que lá você estará completo, completa, porque você estará no centro da vontade de Deus. E isso não tem preço, gente. Não é fácil passar por tudo isso, não é fácil. Muitos chegam até no fim do poço, né? No fundo do poço. Mas quando a gente clama ao Senhor, Ele nos resgata e Ele revela para libertar. E o mais lindo de tudo isso, depois, nós somos também instrumentos do Senhor para ajudar outras vidas que estarão passando pelo mesmo. Na palavra de Deus diz, né, que muitos estão passando pelo mesmo. Todos nós que somos filhos de Deus passamos por perseguições. Já é assim desde a época, né, dos discípulos. Então, continuamos sendo, né, perseguidos, perseguidas. E o Senhor também diz para nos alegrarmos por conta dessas perseguições, por conta do nome do Senhor. Porque grande será o nosso galardão lá no céu. É isso aí, gente, firmes e fortes, até o fim. A batalha já é vencida, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, ela diz assim: olá, Cris, esse relato já enviei para você há algum tempo e por algum motivo, só Deus sabe, ele não chega aí. E durante esse período em que o relato ficou perambulando, aconteceram algumas coisas onde relatei numa nota no final. Ah, ela deixou o melhor pro final, gostei. E ela faz uma pergunta: vamos ao relato? Vamos! Ela diz: há um ano atrás eu enviei um relato contando como foi que avisei meu marido do seu amigo narcisista. Sim, eu lembro desse relato. Você escreve muito bem, por sinal. E ela diz: as últimas palavras que deixei no relato anterior foi que não colocaria ponto final, pois sabia que em breve eu escreveria o fim. Pois bem, estou aqui. Estamos aqui. Vamos lá. Vou usar os nomes que foram usados no primeiro relato. Eu, Cibele, o reizinho Natan e a vítima marido ou esposo. Segue um pequeno resumo. O Natan iniciou seus pedidos de dinheiro logo no início, após um bombardeio de chantagens emocionais e cheio de vitimismo. Meu marido se compadecia e, para ajudá-lo, sugeriu que cortasse nossa grama. Eu lembro dessa história, gente. Recebia adiantado e não vinha. Passava mal no meio do serviço, enfim. Eu não estava gostando do que estava acontecendo e de como estava sendo direcionada essa amizade. Desconfiada, comecei a ler as mensagens no celular e fiquei impressionada de como ele manipulava para pedir dinheiro. E foi então que achei teus vídeos e pude entender que se tratava do transtorno narcisista. Aí, ó, glória a Deus! Mais uma que foi liberta para a honra e glória do nosso Senhor. E ela diz: vamos ao ponto final dessa história. Vamos! Uau, forte, hein? Expliquei ao meu marido sobre o transtorno narcisista e pedi a ele que não desse mais dinheiro, nem que permitisse ele vir na nossa casa e nem cortar a grama. Meu marido fez o que pedi. O Natan seguiu pedindo dinheiro, pedindo para cortar a grama e carona para alguns eventos que íamos. Meu esposo cumpriu o combinado, mas nunca dizia claramente o não. E ela põe não com letra maiúscula. Olha que interessante aqui. Já dá para ver que ela é uma pessoa que se posiciona e ele, marido, já não consegue dizer o não, né? E foi manipulado até a esposa abrir os olhos e graças a Deus que ele te ouviu, né? E ela diz: então o Natan deduziu, jogou verde e conseguiu descobrir que eu sou a culpada de tudo. Ah, não! Ele perdeu a batalha, mas não quer perder a guerra. E foi assim que mudou a estratégia. E ela põe entre parênteses: ele precisa de sua fonte de suprimentos de volta e destruir quem ousou cruzar o seu caminho. Gente, é desse jeito, tá? Tudo pra eles é um jogo, né?
E você, já esperta no negócio, o seu marido que é mais ingênuo aí nessa história, né? Mas, como eu falei, ainda bem que ele te ouviu, né? Agora o outro lá já ficou revoltadinho. Por quê? Porque é um jogo e ele não aceita perder. Então ele não vai parar por aí. E eu tô curiosa pra saber o que foi que aconteceu entre vocês, porque agora o seu marido nem tá mais na história, agora é você e o narcisista, né? E ela diz: as conversas sempre pelo WhatsApp transcorrem tranquilas, sem pedidos de dinheiro, mas sempre é o Natan que inicia a conversa. O Natan já usou de todas as táticas narcisistas, mas a campanha de difamação foi comigo. Agora vou contar de como o fim começou. Ela diz: um sócio, ela põe entre parênteses, provavelmente outra vítima, investiu um certo valor em chocolates para o Natan vender. Então, como de costume, o meu esposo incentivando, apoiando, dando dicas e até comprou um chocolate. Em contrapartida, para o Natan é só lamentações. Trabalho muito e ganho pouco, já sofri 2 humilhações da pesada, lidar com pessoas está me cansando, só queria tirar uma boa dose de horas de sono. Coitadinho, vítima do mundo, né? Por quê? Porque ele precisa que você esteja lá ajudando e focando nele e trazendo a solução, dando ideias, né? Porque ele precisa sugar a energia de alguém, o tempo de alguém e precisa de atenção. É uma coisa assim surreal, que é uma das características do transtorno narcisista. Eles têm essa necessidade de validação, de ter ali alguém falando e motivando, porque eles mesmos não têm isso. Eles fingem ter, né? E fingem fazer isso pelas pessoas também. Motivam, eles sabem, eles têm uma visão das coisas, né? Porque o além das trevas mostra pra eles. Mas eles não sentem nada, é só pra te ganhar, porque eles sabem que dando essa ajudinha, que na verdade não estão fazendo nada demais, só estão falando coisas que qualquer um pode falar, né? Você vai dar o dobro, o triplo, o resto da vida algo de volta pra eles e se sentindo como se estivesse ali devendo algo, porque afinal essa pessoa te ajuda tanto, te faz sentir tão bem, te dá altas dicas. Então o mínimo que você pode fazer é retribuir, né? E aí a gente acaba pagando coisas quando saem com a gente. É tudo manipuladinho nos mínimos detalhes. E nós, com um coração generoso, sem saber do transtorno na época, vamos que vamos, né? É só Deus por nós. Enfim, olha só, o seu esposo aí dando dicas, apoiando e ele lá só se lamentando, né? Nada é bom o suficiente. E ela diz: um detalhe que chamou a atenção foi que o Natan iniciou uma conversa dizendo: ando meio deprimido, e meu esposo não fez nenhum comentário sobre isso. A conversa segue de como foi a primeira semana de vendas, ele com as lamentações e meu marido com as soluções. E finaliza a conversa com: eu tô deprimido. Em outros tempos, meu esposo já teria se compadecido destas palavras, creio que está aos poucos entendendo. Suas respostas são mais curtas e não está mais contando do nosso cotidiano. E como eu já imaginava, o negócio dos chocolates não vai bem. Como que vai bem algo na vida desses seres, né? Ele cita que o sócio está desanimando e que ele também estava. Precisava de um descanso e que estava se desgastando muito. Detalhe, 10 dias de trabalho. Que trabalho é esse, né, gente? Não deu nem tempo dele cansar, ele já tá cansado. Ele já entrou desanimado, não tem ânimo na vida deles. E precisa fazer o coitadinho, porque nada dá certo na vida deles, né? E eu fico imaginando você como mulher do seu, né? Não tem um nome pra ele aqui, mas enfim. E eu ia ficar agoniada de saber que ele ainda falava, né? Com esse amigo aí que, Deus do céu, ninguém merece. O cara é bem daqueles encostados, só quer tirar proveito mesmo, né? Das pessoas, quer fazer nada, trabalhar que é bom nada. E ela diz: pela primeira vez, um comentário irônico por parte do meu marido fez o Natan ficar 20 dias sem puxar assunto, é um recorde. Nem no descarte foi tanto tempo. O que será que ele falou? O Natan perdeu a sua fonte de suprimento e meu marido percebendo o amigo interesseiro. E assim seguimos. Por um momento pensei que o Natan estava desistindo de sua vítima. E ela fala: só que não. O Natan manipula de uma forma tão sorrateira que consegue enganar direitinho. Até pagou o que nos devia. Qual será o limite? Ela faz uma pergunta.
E tenho sempre em mente o quão errado é aceitar manipulações e chantagens, e aceitar esse tipo de comportamento nos leva a um caminho perigoso. E ela continua falando, até parece fácil de lidar com esse tipo de pessoa. É só dizer não. Ela coloca 3 pontinhos. Pois bem, eu pensava desse jeito até que surge um canalha manipulador, mau caráter e mentiroso na minha vida. Aí eu percebo quão difícil é lidar com esses seres. Sim, e olha, gente, nós precisamos orar e pedir a Deus a melhor estratégia, porque você como esposa, amigos têm influência sobre a vida das pessoas, né? Nós também já um dia fomos influenciadas por amigas, amigos, né, por amizades. É só quando Deus entra mesmo que Ele é a nossa fonte de verdade, Ele é a fonte da vida e a gente tem conhecimento da verdade que nos liberta, que é Jesus e a palavra de Deus. Caso contrário, qualquer um que vier vai falar coisa, até pastores nas igrejas, porque eles vão falar o que eles querem falar. Eu durante um tempão ficava lá acreditando em tudo, mas eu mesma não ia, não lia, não orava. E aí o inimigo faz a festa, brinca com a nossa mente. Sim, e muitas vezes as pessoas ficam presas lá em crenças religiosas, achando que estão fazendo algo de errado contra Deus, sentimento de culpa devastador, e é tudo engano do inimigo. Na imersão de Bero nós vamos falar sobre isso, vamos desvendar essas mentiras aí, não cair mais nessas armadilhas, nas iscas que eles lançam. E o ataque, é aqui na nossa mente, e depois eles fazem que nós mesmos façamos aquilo achando que é o melhor, sendo que é totalmente o oposto do que Deus nos ensina. Deus livra, Ele liberta e é para a eternidade, não é só para um momento aqui, não. Deus é lindo, Ele cuida dos seus. Olha só a situação. Então, achando que era só falar um não e acabou, dependendo do grau, né? Porque esse aqui não parece ser só narcisista, não, tá parecendo já um psicopatinha. Por quê? Porque eu não me aguento, gente. Porque ele muito ligado a dinheiro. Narcisistas normalmente, a maioria não liga muito não, porque eles querem mais atenção, validação. O sociopata e psicopata já querem tirar mesmo dinheiro, sabe? Porque não querem fazer nada. Aqui ela falou que percebeu o quanto era difícil. Por que é muito delicada essa situação? Você como esposa, imagina quando é sogra narcisista. Gente, eu já vi várias sogras narcisistas destruindo casamentos. Porque o filho não consegue enxergar a mãe diabólica ali e acaba que destrói uma família. Mas Deus é mais. No seu caso, menos mal por ser uma amizade, né? E você ser uma esposa sábia, onde soube identificar, teve todo o seu jeito para falar com o seu esposo e ele, né, aceitou e te ouviu. Embora ainda continuou de papo aí com ele. Mas vamos continuar aqui que eu tô gostando. Ela diz assim, muito difícil lidar com esses seres. Sorrateiro, foi direcionado a conversa sem pedidos de dinheiro, com muitas palavras subliminares, até que se achou seguro e pediu dinheiro novamente. Dizendo, tu sabe que eu pago, né? Mas se tu quiser eu envio um textão para explicar porque estou sem dinheiro. E ela põe entre parênteses, tradução. Eu posso escrever qualquer mentira para te persuadir e me emprestar o dinheiro. E não houve resposta por parte do meu marido. E no outro dia ele envia mensagem dizendo que outro amigo tinha ajudado ele. Ele veio, né, fez a estratégia das trevas lá, veio pelas beiradas, abrindo de novo o caminho para ele poder entrar e dar o bote mais uma vez, tirar, sugar. Porque eu lembro que, pelo que eu entendi no primeiro relato que você mandou, ele conseguia tirar aqui R$30, eram poucos reais aí que ele conseguia tirar, mas sempre pegando um pouquinho, vai juntar no fim do ano, né? Milhões. A pessoa nem sente, é assim que o inimigo faz, você nem sente que tá ali no conta-gotas de veneno todo dia na sua vida. Ok, enviou a mensagem. Essa parte aqui interessante, aconteceu comigo. Eu tive uma amiga dessa, meu pai do céu, das trevas, era uma senhora já, viu? E ela era tão agradável, sempre junto, tão tranquila, divertida, e eu adorava a companhia, né? Era uma belezinha, carente que só que eu era. E aí, gente, eu saía, eu pagava tudo, eu ficava com dó também, porque ela realmente era humilde, mas era uma dessas aproveitadoras também, não queria saber de pôr a mão no pesado, não. E eu lembro que tudo quebrava. Porque meu ar-condicionado quebrou, a geladeira pifou e não sei o que estragou.
E Deus sabe o que faz, gente. Naquela época eu não tinha condições de emprestar dinheiro e eu aprendi uma coisa que não se empresta. Quando a gente tem, é melhor é dar. Sabe aquela coisa de quando você emprestar, você empresta já talvez já imaginando que talvez não volte. Não que você vá profetizar isso, mas porque, gente, é que acontece na maioria das vezes. Ai, me empresta seu cartão, depois a pessoa não paga. Você fica sem graça e ainda tem que cobrar a pessoa que devia te lembrar e te pagar e não faz isso, aí você passa o constrangimento, né? Então não é bom misturar dinheiro com amizade, sabe? A gente pode ajudar de outras formas, né? Fica a lição, né? Infelizmente, normalmente a gente aprende depois que já se lascou na mão de um a um. No meu caso foi porque eu já fui orientada desde pequena, graças a Deus, mas eu vejo muitas pessoas caindo em golpes por aí. E aí é no coração que eles ganham a gente, na compaixão, né? E assim, existem maneiras e maneiras de ajudar. Não estou dizendo que você nunca vai ajudar alguém. A gente se une na igreja, por exemplo, mas forma um grupo, né? E ora, pede confirmação de Deus, porque tem casos que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa e realmente não é para ajudar dessa forma, entende? Então eu aprendi a lição. Mas aí o que ela fez, gente? Eu não falei nada, ela estava me testando, hoje eu sei, para ver se eu ia ajudá-la, se eu ia dar dinheiro, se eu ia oferecer, emprestar alguma coisa. E eu não fiz isso. Eu falei que vamos orar, né? Porque Deus vai providenciar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, vai passar e tudo vai ficar bem. E daí no dia seguinte ela me fala que a vizinha dela tinha emprestado $600 para ela arrumar o ar-condicionado. E aí, na hora, eu escutei, eu fiquei feliz, mas por que que ela falou? Hoje eu sei. Ela tentou me fazer sentir mal, tipo assim, ó, eu não pude contar com você, você não é minha amiga de verdade, né? Sem falar isso, porque são covardes. Mas ó, a minha vizinha, ela sim é uma pessoa boa, ela me ajudou, ela me emprestou $600. E você? Ó, minha filha, eu tô orando, oração é mais poderosa que qualquer dinheiro, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, né? Mas eles fazem isso, gente. Eu fiquei quieta, mas a gente sente que tem algo estranho no ar. E é isso aí. Vivendo e aprendendo. E ela fala, agora ele está covardemente me usando nas conversas. Ele é cauteloso e planeja muito bem o que vai fazer. Então, por 2 vezes, ele começa a me seguir no Instagram, fica por uns 2 ou 3 dias e deixa de me seguir. Ai, gente, ninguém merece. E ela pergunta, qual será o motivo? Talvez tentar te intimidar ou para avisar para você, ó, eu tô sabendo o que você tá fazendo, viu? E ela fala, eu não posto nada do meu particular, apenas meus trabalhos artesanais. E no mesmo dia da primeira vez que começou a me seguir no Instagram, ele enviou uma mensagem ao meu marido no WhatsApp. E quando eu li, eu quase não acreditei no que tinha lido. Surreal. O que será? E ela disse, foi numa sexta-feira, ele escreveu assim, fiz uma amiga nova hoje. Olha! Na verdade já a conhecia, mas estava brigado. Me acertei com ela e até me comprou uma paçoca. Deu uma risadinha. E ela põe entre parênteses, meu marido não fez nenhum comentário. E 1 hora depois ele mandou outra mensagem perguntando, ficou sabendo? Ponto de interrogação. Do quê? Encontrei a Cibele e tivemos uma conversa muito amigável. Ah é? Não sabia. E rapidamente ele muda de assunto. Olha, gente, o que ele estava fazendo aqui, pelo que eu tô entendendo, né? Ele sabia já que você estava lendo as mensagens dele, do seu esposo, e aí ele queria mexer com você, provocar você, com certeza. E seu esposo boiando, né? Viajando na maionese. Ah, quem encontrou? Quer dizer, o que ele insinuou aqui? Né? Que era você, essa outra aí que ele falou que é amiga hoje nova. Te adicionou, é uma amiga nova. E ao mesmo tempo, rindo da cara do seu marido, né? Só Deus na causa desses seres não tem o que fazer da vida, né, gente? Vai trabalhar, meu filho. E ela fala, encontrei essa parte eu já li. Ah, é? Não sabia, ele responde. E rapidamente ele muda de assunto. Na sexta-feira estávamos a quilômetros de distância, estávamos na praia e acho que quem comprou as paçocas foi meu fantasma. Eu tenho o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E outra coisa que eu tô percebendo aqui também que ele tentou fazer aí foi colocar você contra o seu marido, pra vocês brigarem. E o teu marido falar, que história é essa? Que você foi lá e comprou... De onde você viu ele? Que, entendeu? Pra vocês começarem a brigar. E ele começar a achar que você estava mentindo. É desse jeito.
E ela diz: essa mensagem eu li uns 4 dias depois. O Natan já tinha deixado de me seguir no Instagram. Fiquei pensando, por que meu marido não me questionou sobre isso? O que será que ele pensou? É o que o Natan queria fazer, causar aí confusão na mente do seu esposo. O Natan começa a me seguir pela segunda vez no Instagram. Era sexta-feira e a semana foi de muitas chuvas e na madrugada de sexta para sábado fomos atingidos por uma enchente. E ela coloca novembro de 2023. Deixei a semana passar para então no próximo final de semana conversar com meu marido sobre a mentira que o Natan inventou. Fiquei em oração para Deus me direcionar de como tratar desse assunto, então me foi revelado que prende o meu marido a ele. Olha, libertador isso. Aos 7 anos de idade, meu marido perdeu a mãe e ele só lembra dela em hospitais. E o Natan, na adolescência, perdeu o pai. E eu já tinha visto umas mensagens dele se referindo ao meu marido como um pai que ele não tem. Olha... Mas não tinha me dado conta que esse é o gatilho mental que ele usa. Sim, olha, você é esperta aí, hein? Deus é lindo, ele revelou pra você. E ela fala, então, na tarde de sábado, olhando no Instagram, apareceu uma sugestão de perfil pra seguir. E ela coloca: o susto misturado com pavor foi muito grande quando abri o perfil. Meu marido estava o seguindo e tive 100% de certeza que se tratava do perfil do Natan. Olha isso, peraí. Olhando o Instagram, apareceu uma sugestão para perfil para seguir e o susto misturado com pavor foi muito grande quando abri o perfil. Meu marido estava o seguindo. E ela põe entre parênteses: o perfil que ele me seguia, com foto e nome dele, ele excluiu. Mais um assunto pesado para conversarmos. Ok, tô sem entender muito essa parte aí, mas vamos lá. Na foto de perfil tinha um rosto, e ela põe entre parênteses: desenho estilo mangá, com o nome Beelzebu. Meu Deus do céu. Beelzebu. E na descrição tá repreendido em nome de Jesus. Pensei que era Jezabel. E aí coloca: leitor e poeta nas horas vagas, sempre alternando entre o sábio e o sedutor, vampiro aristocrata e lobisomem pidão. Meu Deus, ela põe isso tudo em letra maiúscula. Que é isso? Que ser é esse? Mistérios de um lobisomem. Lembra dessa novela que tinha essa música? Ai, senhor. Um arrepio percorreu meu corpo quando li. À noite fomos a um evento natalino e a minha ideia era de, no término, passar pela cidade e então conversarmos. Passear pela cidade, né? E conversarmos. Houve um episódio bizarro onde meu marido e eu nos desentendemos e não tinha clima para o passeio. 26 anos de casados e nunca nos desentendemos desse jeito. Mas mesmo assim eu precisava falar e não deixaria o assunto passar. Já em casa, disse ao meu marido que precisava falar de um assunto que estava me preocupando por dias. Então contei de como o Natan estava me seguindo no Instagram e que suspeitava que ele poderia estar planejando algo, mas que eu não sabia o que poderia ser. Olha, entre parênteses ela fala: não contei que tinha lido as mensagens. Perguntei se o Natan não tinha falado nada de estranho ou diferente. Perguntei também se continuava com o nosso combinado de não dar mais dinheiro a ele. E meu marido respondeu que não lembrava de nenhuma mensagem estranha e que sim, estava cumprindo o combinado de não dar mais dinheiro a ele e que quase não falava com ele. Então questionei sobre o perfil e me confirmou ser do Natan. Olha, mostrei para ele a descrição e disse ser prova suficiente que ele era seguidor das trevas. E realmente. Gente, eu vou até ler de novo o que estava escrito no perfil do ser. Na foto do perfil tinha um rosto, desenho estilo mangá. Não sei o que é isso aí não, mas tudo bem. Com o nome ela pôs em letra maiúscula Beelzebub. E na descrição dizia: leitor e poeta nas horas vagas, sempre alternando entre o sábio e o sedutor. Gente, o cara se entregou. Vampiro aristocrata e lobisomem pidão. Não dá, é pra rir ou é pra chorar, gente. Eu não aguento. E ela continua: também expliquei sobre o gatilho mental que ele usava e que por favor tomasse mais cuidado com ele, pois bem provável estava planejando algo. Eu fiquei um tanto decepcionada pensando por que meu marido não me questionou sobre a minha conversinha muito amigável com o Natan e fiquei sem entender. No domingo à tarde fomos dar uma volta pelos arredores da cidade, dar uma olhada nos estragos causados pela enchente e durante o passeio eu tive um pensamento.
E ela coloca entre aspas: se o reizinho aparecer na minha frente, eu vou falar umas verdades para ele. Perguntar se ele sabe que calúnia e difamação é crime e que meu fantasma gostou das paçocas. Olha, seguindo o passeio, paramos na praça para tomar sorvete e mal sabia eu que meu pensamento estava prestes a se realizar. Com o sorvete em mãos, seguindo em busca de um banco e quem eu vejo vindo em nossa direção. O Natan, assombração! E ela coloca assim: vamos por aqui, eu disse ao meu marido. Eu queria rapidamente sair dali, mas não deu tempo. Quando dei por mim, a criatura já estava na nossa frente. E ele cumprimentou meu esposo e a mim, e eu só consegui cumprimentar com a mão, não falei nada, apenas saí na direção oposta. Fui caminhando, até que parei e pude sentir meu corpo todo tremendo. Olha, gente, é espiritual isso daí também, hein? Ficamos mudos e calados por um tempo e seguimos em direção de volta à praça. O meu esposo disse que tinha um banco livre ali na praça e eu falei que não queria mais ficar ali, então seguimos em direção ao nosso carro. Quebrei o silêncio e disse que naquele momento, se eu estivesse ficado ali junto com o Natan, eu teria falado coisas que não deveria. Contei que tinha lido sobre a mentira que o Natan escreveu sobre mim. E o marido perguntou: que mentira? Tu achou que era verdade? Ela pergunta. Que eu tinha conversado com ele e até comprado uma paçoca? E ele falou: sei lá, achei que sim. Olha isso. Pensa um pouco, tu acha que eu não te contaria? E nesse dia nós estávamos na praia e eu não gostei nada dele ter inventado tudo isso. E se ele quer inventar mentiras, problema é dele. Sim, é dele, mas tu gostaria de saber que uma amiga minha tivesse inventado uma história mentirosa sobre ti? E ele disse: não gostaria. E ela completa: e se uma amiga minha fizesse isso, eu mandava ela para bem longe, sem dó e nem piedade. Isso não é amigo, é causador de intrigas e confusão. Exatamente. O Natan mentiu para ti sobre mim e eu sou tua esposa. Quantas outras mentiras de ti para teus amigos ou dos teus amigos para ti ele deve estar inventando? E ela fala: ele vive da mentira. E ela diz: marido, qual é o teu limite? Qual atrocidade o Natan terá que fazer para que tu dê o basta? E ele diz: não tinha pensado desse jeito. Encerramos o assunto e pude perceber meu marido bem pensativo. Pela primeira vez dentre todas que conversamos sobre o Natan, eu me senti leve e em paz. Das outras vezes percebia um clima chato e pesado por um dia em nossa casa. Por quê? Porque fica aquela coisa, parece que você tá falando mal do amigo dele, né? Parece que você é a ruim da história, né? E ele tentando aí prejudicar o relacionamento de vocês, uma guerra entre vocês aí. E ela diz: sobre o perfil das trevas, meu marido não o segue mais, graças a Deus por isso. O Natan é astuto e começou a dar uma de bonzinho, o certinho, e fez uma publicação no tal perfil das trevas, indicando e falando sobre o livro que meu marido publicou. Olha, puxa saco. Marcou ele e pediu que o seguisse, e ela põe entre parênteses: em nome de Jesus, isso não vai acontecer. E citou até alguns amigos que curtiram a publicação. Começou a pedir conselhos sobre algumas coisas do tipo financeiro e sobre atitudes que teve com outras pessoas, se agiu certo. Até se convidou para vir aqui em casa bater um papo, já que a Cibele já não desgosta mais de mim, pois eu não estou mais pidão. Gente, ele é bem dissimulado, hein? E tudo isso ele tentando causar a briga entre vocês, porque imagina se teu marido permite, né? Ele queria falar assim: ó, eu sou mais poderoso que você, eu consegui dobrar o teu marido e tô dentro da tua casa. Quem manda aqui sou eu, não é você não, né? Imagina. E ela fala: sim, ele escreveu assim mesmo e não houve resposta por parte do meu marido. O teu marido, coitado no meio de vocês dois aí, hein? Que situação. E ela diz: o Natan passou de reizinho para o certinho bonzinho. Outra coisa que reparei, ela fala, lembrando de algumas mensagens que li, ele me parece obcecado em ganhar dinheiro, enriquecer. Depois ela fala: creio que aqui eu já possa pôr um ponto final, ao menos da minha parte. Entendo que moramos em uma cidade pequena e que muito provável eu cruze com ele novamente. Peço a Deus que eu me torne invisível aos seus olhos. Quanto ao meu marido, o processo está sendo mais lento devido ao seu trabalho. O meu marido passa umas 2 vezes por semana na frente da casa do Natan e creio que Deus esteja trabalhando em algo para mudar isso. Meu esposo tem um certo conflito sobre ajudar ao próximo e ele pensa, creio eu, que tem uma certa obrigação de ajudar o Natan e não sei bem como explicar por escrito, enfim.
Meu marido só vai entender quando Natan fizer algo que o atinja ou quando outra pessoa que meu marido estime fale do Natan coisas semelhantes ao que eu já tenha falado. E ela fala aquela expressão, santo de casa não faz milagres. E de momento é isso, e ela coloca fim. Agora ela vem aqui e fala daquela outra parte que ela complementou. Antes de ir pra lá, eu quero falar algo aqui. Pra você, né? Porque quem tá aqui é você, quem escreveu o relato foi você, a situação toda aí envolvendo você. Melhor coisa, eu sei que é difícil porque a gente quer muitas vezes fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente quer avisar todo mundo, a gente pensa que a gente vai salvar. E olha, eu posso dizer pra você que a melhor coisa é você se calar e não deixar a tua energia ser sugada por conta disso e orar e entregar pra Deus. Enquanto a gente tá no controle da situação e tentando fazer, né, justiça com as próprias mãos, Deus não entra, Ele não age. Então entrega pra Deus, é o que eu posso deixar aqui pra você, que foi o que eu senti da parte de Deus pra te falar, e perante coisas que eu também já passei na minha vida, eu aprendi. Nossa, eu passei por uma situação uma vez de uma injustiça tão grande, eu sabia o que aquela narcisista ia fazer com o ex dela, gente, o plano todinho, Deus me mostrou. E eu fiquei desesperada, o que eu queria era ligar pra ele e avisar pra ele. Só que aí eu falei, Deus, o que eu faço? Eu orei. Eu falei, tem noção eu ir lá e falar pra ele, porque eu vou ficar parecendo eu, a louca da história, né? E ela pode até ficar sabendo, o que eu vou fazer? Eu falei, Deus, eu só orei. Eu falei, Senhor, guarda a vida desse rapaz, protege ele, a família dele, porque as intenções dela são ruins. E sabe o que aconteceu, gente? Depois de meses, poucos meses depois, eu fiquei sabendo, a justiça de Deus foi feita. Nada da astúcia dela prosperou sobre a vida dele. E o que eu fiz? Nada além de orar. Na verdade, eu fiz tudo o que eu devia e o melhor a se fazer, que foi entregar para Deus e deixar Deus agir. E eu não fiz nada, não fui prejudicada, nem ficaram sabendo que eu sabia, mas Deus não permitiu que ela prejudicasse a vida dele. E ele sabia, lógico, com quem ele estava lidando, e Deus deu a estratégia perfeita para ele. Eu só vibrei, né, de alegria quando eu soube o que aconteceu, porque o nosso Deus, ele é justo, e ele cuida de seus. Então eu te aconselho a você tirar o seu time de campo, sair dessa guerra, desse jogo, porque você está jogando o jogo junto com ele, e com esses seres a gente acaba perdendo quando a gente está lutando com uma força carnal. A nossa guerra não é contra esses seres, e sim contra as potestades. Então é jejum e oração, ok? E ela finaliza dizendo, sou grata a cada relato, cada testemunho e por cada sobrevivente, pois eu pude com cada experiência lidar e compreender melhor tudo isso. Glória a Deus. E também a você, Cris, por dedicar seu tempo para ler com tanto carinho os nossos relatos. Abraços e a todos fiquem atentos sempre. Fiquem firmes em Deus, que Deus, Ele revela, Ele mostra. Discernimento espírito é libertador. E ela coloca uma nota. Tudo na hora perfeita de Deus. Durante o período que o relato ficou vagando por aí, aconteceram algumas coisas que eu gostaria de relatar. E ela fala que a última mensagem no WhatsApp do Natan foi dia 1º de janeiro. Assisti a tua entrevista recentemente com a narcisista. Com uma narcisista, e pude observar algumas semelhanças numa narrativa dela, principalmente na parte em que ela fala sobre não conseguir dormir. De uns tempos pra cá eu fui fazendo um registro por escrito das falas do Natan e ele escreveu assim: eu sei o que tô fazendo, eu funciono estranho, anormal, não do jeito ruim, só de um jeito que nunca vi antes em ninguém. Em outro momento ele escreve assim: não consigo desligar a cabeça, eu não consigo desligar de verdade. Eu tô deprimido, nem comer tô conseguindo, não tenho forças para sair da cama, só queria tirar uma boa dose de horas de sono. E achei importante de relatar essas semelhanças. E outra coisa, eu lembrei das tentativas frustradas do Natan de me manipular, que eu lembro foram 3. Desde a primeira vez que eu vi o Natan, eu não me senti confortável e cada vez minha perturbação em relação a ele aumentava e foi piorando na medida que eu percebia que meu marido se aproximava mais e mais dele. Então a minha fala com ele sempre foi limitada e eu não dava margem para ele seguir conversas. Limite, né?
Na primeira tentativa ele soube da coleção de livros que eu estava lendo e disse que era o sonho dele ter a coleção e já tinha pedido de Natal para a tia rica. Ela põe entre parênteses, até hoje não sei ao certo se essa tia existe. E perguntou se eu estava gostando, olha, tentando fazer você dar tudo para ele. E eu disse que sim, mas era bem diferente do seriado. No caso, o personagem fulano no livro morre e no seriado não. Meses depois, o Nathan vem me dizendo que ganhou os livros da tia Rick e tinha chorado horrores quando o personagem fulano tinha morrido. KKKKK, eu dou risada aqui, né? Porque é só Deus na causa, gente. Eles são capazes de inventar cada história. E ela diz, e eu apenas disse, mas o seriado ele não morre. E na segunda tentativa, o Nathan veio certo dia em nossa casa e meu marido ofereceu um pedaço de bolo a ele. Alguns dias depois, não lembro onde, ele vem a mim e me agradece pelo bolo e que foi o bolo mais gostoso que tinha comido e que naquele dia, se não fosse o bolo, ele não tinha nada em casa para comer. E a terceira tentativa, no Instagram, ele me enviou uma mensagem perguntando o preço e o tamanho de umas mini tartaruguinhas que faço de fuxico e passei medidas e preço, falou que assim que fosse novamente na nossa casa, ele compraria uma e minha resposta foi ok. E ele nunca comprou e eu nunca ofereci. KKKKK. O Nathan logo percebeu que não tinha chances de me manipular, então ele mudou radicalmente seus modos assim que ele entendeu que eu já sabia quem ele era. E no início ele sempre dizia as palavrinhas mágicas, por favor, obrigado, licença, né? Passou de educado para quem ele é de verdade, não precisava mais usar as máscaras. Bom, é isso e agora sim, fim. E ela termina o relato. Agora eu fiquei aqui com uma coisa, pulguinha atrás da orelha, né? Porque assim, eu não sei qual é a situação ou não, mas pelo que eu vi, ele realmente não tem condições, parece ser jovem, você não citou aqui a idade dele nem nada, mas vocês todos, pra mim, parecem ser jovens. E seu esposo bem inocente, você já nem tanto, né? Nessa ingenuidade que seu esposo tem. E esse rapaz ainda... brincando aí com vocês e tentando causar problemas. Então, como eu te falei, fica firme em Deus, jejum e oração. Pode ser que realmente ele passe necessidade, que ele não tenha condições, né? Mas ao mesmo tempo dá pra ver que ele não quer saber de trabalhar, né? Você, na época que seu esposo falou vem cortar a grama, né? Um coração doador, ele não queria, né, trabalhar. Então você vê, a pessoa tá precisando, mas aí quando tem a oportunidade, não aproveita. Então você teve discernimento, você percebeu, lógico, a gente quer ajudar o próximo, Deus ensina a gente a fazer isso, mas no momento que essa pessoa tá entrando na tua casa, tentando destruir o teu casamento, né, tentando trazer discórdia entre vocês, realmente tem que pôr um basta sim. Mas como eu te falei, o seu esposo, né, tem que orar por isso também, para que o seu esposo possa enxergar isso e ele se posicione. Porque se não for assim, você não vai estar o tempo todo lá do lado dele, no trabalho, enfim, todo o tempo da vida dele, para você estar podendo perceber as coisas que ele também precisa ter ali, né, de discernimento para ele perceber e se posicionar. Então é orar para que Deus revele, para que Deus liberte seu esposo, que ele abra os olhos espirituais e que todas as pessoas que se aproximarem dele, que ele consiga ver de verdade o que vai ali dentro do coração, as intenções no coração e o caráter, né? Porque só Deus pode revelar de verdade quem são as pessoas que estão próximas dele e assim ele conseguirá se posicionar e fazer o que for o melhor. Que Deus te abençoe, obrigada por enviar o teu relato, porque os detalhes ajudam sim a gente a ter aí confirmação, né? E mais conhecimento em relação ao comportamento de pessoas que são pessoas transtornadas e que precisam buscar ajuda, mas que não conseguem enxergar que tem problema ali, então acaba sugando dos outros o que pode. Tá bom? É isso que eu queria deixar aqui pra vocês. Muito obrigada a todos que estão aqui, compartilhem, deixa seu like e se você tem um relato para compartilhar, manda para mim no meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Deus abençoe e beijos enormes no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!